Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Dois 2000 anos atrás, 12 pessoas oraram por 10 dias e Pedro pregou por 10 minutos e 3.000 pessoas foram batizadas. E hoje, as igrejas oram por 10 minutos, pregamos por 10 dias e apenas 3 pessoas são batizadas. Qual era o segredo da igreja primitiva? Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim do tempo da graça. Devemos agora, como nunca antes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido. Jesus almeja conceder a dotação celestial a seu povo, em grande medida. O Senhor convida os que nele creem a serem seus cooperadores, enquanto durar a vida. Não devem achar que sua obra terminou. Como um povo, precisamos pregar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia,
em Samaria e até os confins da terra. Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez para que nós possamos dar continuidade na nossa semana de reavivamento espiritual e recebereis poder, que é nosso tema de toda noite. E hoje nós iremos falar sobre um tema bastante especial, onde vai continuar nos apresentando os motivos pelo qual o Senhor anseia tanto derramar sobre você e eu o Espírito Santo. Mas antes do tema desta noite, quero convidar você, assim como você está, para que feche os seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Oremos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que essa bênção maravilhosa ela possa então inundar a minha vida e a sua vida. E hoje então, como eu disse, nós estaremos vendo mais um propósito pelo qual o Senhor anseia com tanta intensidade conceder para você e para mim poder. E esse justamente vai ser o tema da mensagem de hoje. E recebereis poder para cuidar do templo do Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar a partir de agora. E eu vou introduzir essa mensagem contando para vocês uma história muito importante para compreender o contexto que nós estamos falando. Essa história que eu vou te contar, ela é fictícia e ela fala de um garotinho que tinha no coração um grande sonho. Esse garoto tinha o sonho de construir, juntamente com seu pai, um barquinho de madeira, colorido, com todos os detalhes, assim como ele sonhava. E este menino, para realizar o seu sonho, ele ia todos os dias para a feira com seu pai trabalhar. E ele colhia frutas e vendia na feira. Chegou-se o dia, então, em que ele conseguiu reunir o valor necessário, comprou todos os materiais e, juntamente com seu pai, eles construíram o barquinho sonhado. O barquinho estava pronto, construído, colorido, bonito, assim como ele queria. E então, ele e seu pai foram até um rio próximo de sua casa para poder brincar, se divertir com o seu barquinho. Porém, em apenas alguns momentos de descuido, aquele menino viu seu barquinho ser levado pela água. E agora o menino começou a correr pela margem do rio para tentar pegar o seu barquinho. Mas, de repente, ele percebia que quanto mais o tempo passava, mais distante o barquinho ficava. Até que então ele viu ao longe o barquinho fazendo a curva e desaparecendo no rio. Ele ficou muito triste, arrasado, porque o barquinho do seu sonho havia sumido, havia desaparecido nas águas do rio. E depois de um período, estava novamente com seu pai, trabalhando na feira, e então ele decidiu passear um pouquinho, olhar um pouquinho as coisas naquela feira. Foi então que ele avistou uma banca que vendia produtos usados, objetos usados. E ele começou a observar aqueles objetos e, de repente, ele viu um objeto bastante familiar. E quando se aproximou, ele percebeu que era o seu barquinho. E agora ele foi até o dono daquela banca e ele estava contente e ele disse: olha, eu perdi esse barquinho no rio, que bom que o senhor achou. E aquele senhor olhou para aquele menino e disse: olha, esse barquinho eu achei e para você levá-lo daqui, você tem que pagar o preço desse objeto usado. E ele então perguntou qual era o valor e ele tinha um pouquinho de dinheiro no bolso
ele deu como entrada para aquele senhor e disse: olha, por favor, não venda o meu barquinho, porque eu vou trabalhar durante a semana e eu voltarei com o restante do dinheiro para levá-lo para casa. Passou a semana, aquele menino trabalhando arduamente, colhendo frutas e vendendo na feira. E quando chegou na outra semana, ele veio com um dinheirinho para comprar o seu próprio barquinho, que ele havia construído. E agora ele está voltando para casa, feliz da vida com o seu barquinho. E ele então diz: que bom, este barquinho é meu 2 vezes. Primeiro porque fui eu que o criei e agora eu comprei novamente depois que ele havia desaparecido. Linda história, não é verdade? O ser humano, você e eu, nós fomos criados por Deus, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas nós nos perdemos diante do pecado. Porém, Jesus, ele nos resgatou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço por você e por mim, para nos resgatar. Pega a sua Bíblia e nós vamos então abrir a palavra de Deus e vamos ver um texto muito importante que vai ser a base para o nosso estudo de hoje. Esse texto está em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 19 e verso 20. Abra a sua Bíblia, estou também abrindo a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. E olha o que Paulo está dizendo aqui nesse texto bíblico. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, diz a Bíblia. Texto maravilhoso. Então está dizendo aqui que o nosso corpo não nos pertence, mas ele é santuário do Espírito Santo. E é baseado nesta introdução que eu quero te fazer uma pergunta para reflexão. Quantas vezes, de fato, nós somos de Deus? Quantas vezes? A primeira vez que nós somos de Deus, segundo o princípio bíblico, é pela criação. Então, inicialmente, somos de Deus porque Ele nos criou. Então, nós somos frutos da criação de Deus. Isso está no livro de Gênesis, quando diz que Deus nos criou e Ele não nos criou de qualquer forma. Segundo a Bíblia, em Gênesis 1:27, diz que Ele nos criou segundo a sua imagem. Então, nunca se esqueça de uma coisa: você e eu fomos criados por Deus, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Tudo bem? O salmista Davi, no Salmo 139, no verso 14, ele diz algo muito maravilhoso. Ele diz assim: de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Então, Davi está dizendo que quem nos formou foi Deus. E ele não simplesmente diz que Deus nos formou, mas ele diz que Deus nos formou de forma assustadoramente maravilhosa. Fantástico isso. Nós somos do Senhor. Você é do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 33, no verso 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Então, quem nos fez foi o Espírito de Deus e o sopro da tua boca nos deu a vida. Em outras palavras, está confirmando que nós somos criaturas de Deus. Queridos, nós somos escolha de Deus. Ele nos escolheu e nós pertencemos a Ele. E isso deve nortear a forma que nós vivemos. Então, sempre que nós formos fazer qualquer coisa, precisamos nos lembrar que Deus escolheu você. E por isso nós pertencemos ao Senhor. Então, essa é a primeira vez que nós pertencemos a Deus, pela criação, porque Deus nos criou.
Porém, existe a segunda vez de que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus pela redenção, porque a Bíblia Sagrada, ela afirma que o Senhor Jesus nos redimiu, Ele nos comprou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou. E eu quero ler contigo um texto muito importante dentro desse contexto que nós estamos falando e que vai esclarecer isso muito bem. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso 18 e 19. No finalzinho da sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler com você o verso 18 e o verso 19. E olha o que o texto bíblico está nos dizendo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, é o sangue de Cristo que nos compra, que nos redime, que nos salva. Então, nós pertencemos a Deus pela segunda vez, mediante o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos comprou. Nós fomos resgatados, segundo a Bíblia. E então passamos a ser de Deus novamente, através do preço que foi pago na cruz do Calvário por nós. Então nós somos de Deus primeiramente pela criação, depois nós fomos perdidos pelo pecado e agora Deus nos encontra de novo e nos resgata através do sangue de Jesus. Fantástico isso. Se pertencer a Deus pela criação, como nós vimos, altera nossa forma de viver, de pensar e de nos relacionar com as pessoas, logicamente, a compreensão do pertencimento pela redenção mediante o sangue de Jesus deve influenciar muito mais a nossa vida. Essa, então, foi a segunda vez que nós pertencemos a Deus pela redenção. Porém, nós podemos pertencer a Deus pela terceira vez. Quer saber como? Eu vou te apresentar, então, a terceira vez que nós podemos pertencer a Deus. E já vou te adiantar que esta forma é através da habitação do Espírito Santo em nossa vida. E isso está muito claro quando Paulo ele manda uma carta para os Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. E agora ele vai nos dizer que nós podemos pertencer a Deus pela terceira vez através da habitação do Espírito Santo em nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler com você 2 versos novamente, 19 e o 20. E olha o que o texto está dizendo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele está dizendo que nós somos santuários de quem? Do Espírito Santo, porque fomos comprados por preço. Então, nós somos de Deus pela terceira vez, através da habitação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Esse texto ele é muito claro a respeito desta verdade tão poderosa. Todavia, Tiago, no capítulo 4 e o versículo 5, ele acrescenta a verdade que o Espírito, além de habitar em nós, ele com ciúmes anseia por nós. Então, o Espírito Santo com ciúmes, ele anseia por nós. Agora, vejam algo muito especial. Se pertencer a Deus pela criação, muda a nossa cosmovisão de tudo ao nosso redor. E se pertencer a Deus pela segunda vez, pela redenção, mediante o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, influencia a nossa vida por completo, então nós podemos chegar à conclusão de que pertencer a Deus pela terceira vez, através da habitação do Espírito Santo em nós,
deve nos sensibilizar na forma como nós vivemos e usamos o nosso corpo, porque nosso corpo, segundo a Bíblia, não nos pertence. Enfim, você e eu precisamos compreender e devemos ser cheios do Espírito Santo, porque esta é uma necessidade, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu quero ler contigo agora um texto muito especial, muito importante para nós compreendermos essa mensagem poderosa sobre ser cheio do Espírito Santo. E vou te pedir para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler Efésios capítulo 5 e o verso 18. E aqui é um texto que é muito importante para entendermos essa verdade. Efésios capítulo 5 e o verso 18. Olha o que diz esse texto bíblico. O texto fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você percebeu esse texto? Ele disse que nós precisamos ser cheios do Espírito. Queridos, irei lhes apresentar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Efésios 5, 18, algumas curiosidades que são importantes para nós. A primeira curiosidade que nós vimos aqui nesse texto é que ele falou que devemos nos encher. Agora perceba que esse verbo encher, na língua grega, a palavra é plerin. Porém, aqui nesse verso, esse verbo está no plural. E no plural, a palavra é pleroti. E o que significa isso? Significa que ser cheio do Espírito não é um privilégio para uma única pessoa, é para todas as pessoas. O que Deus está dizendo é que você também pode ser cheio do Espírito Santo. Então é encher no plural, é para todas as pessoas. Deus está dizendo que todos podem ser cheios do Espírito Santo. Primeira curiosidade. Outra coisa que é importante a gente tirar desse texto que nós acabamos de ler e que é muito rico, é que esse verbo ele está no tempo presente. E o que significa quando um verbo está no tempo presente? Significa que a mensagem é para agora, a mensagem é para hoje, que eu quero que você entenda que Deus tem pressa. E é como nós vimos em Hebreus: se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, é agora. Então enchei-vos do Espírito, está no tempo presente. Deus quer que você seja cheio do Espírito agora, hoje. Tudo bem? E outro ponto que é importante ainda dentro desse verso que nós acabamos de ver e que é muito especial para nós, outra curiosidade, é que esse texto ele está na voz passiva. E o que significa quando um verbo está na voz passiva? Significa que ele não vai fazer se eu não permitir. Eu preciso dar a permissão para que o Espírito Santo me encha. Então tem que ser agora, é para hoje, é para todos, mas eu preciso permitir. Eu preciso permitir o Espírito Santo me encher. O Espírito Santo, queridos, ele nunca vai habitar em nós sem a nossa permissão. É aquilo que nós vimos em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele pede para entrar. Se eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele continua do lado de fora, apenas batendo, chamando, convidando. Voz passiva. É necessário que eu permita, você deve permitir para que ele entre na tua vida. E outro ponto ainda importante nesse mesmo verso, falando sobre esse mesmo verbo, encher, significa que ele está no modo imperativo. E quando um verbo está no modo imperativo, é porque ele é uma ordem. Ele não está te perguntando, ele está mandando, ordenando. É um mandamento. Nós devemos permitir o Espírito Santo entrar.
É uma ordem de Deus para você e para mim. Permita o Espírito entrar. Deus está nos ordenando e nós precisamos ouvir a voz de Deus porque é para o nosso bem. Entendeu como esse texto é poderoso, como ele é rico? Eu quero dizer para você uma frase de um escritor chamado Johannes Meiger. Johannes Meiger, ele fez um comentário sobre esse texto que nós acabamos de falar e ele fala assim para nós. Ele diz que este texto, ele é o único texto em todo o Novo Testamento que trata do preenchimento do Espírito Santo como sendo uma ordem, como sendo um mandamento, no imperativo. Fantástico texto, um único no Novo Testamento. Querido amigo e querida amiga, geralmente nós observamos nesse texto apenas uma ordem, apenas um mandamento, que é ser cheio do Espírito. Porém, eu quero te dar uma outra informação importante, porque aqui nesse texto não tem só uma ordem, encher do Espírito. Existem duas ordens claras. Só que muitas vezes passamos por alto a outra ordem, e eu quero te apresentar essa. A primeira ordem, na verdade, que temos nesse texto é quando ele fala, não vos embriagueis. Essa é uma ordem, está no imperativo, não vos embriagueis. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, segundo esse texto que nós acabamos de ler, é necessário que nós possamos entender que não podemos nos embriagar. Essa pode ser através do vinho, nós podemos embriagar através do vinho, podemos nos embriagar através de drogas ilícitas, ou pode ser drogas lícitas, mas também podemos nos embriagar através de sentimentos. Então, a palavra é não vos embriagueis. E estou dizendo para você que nós podemos nos embriagar de várias formas. Podemos nos embriagar a nossa mente com cenas impuras, por exemplo. Podemos embriagar nossa mente com cenas de violência, com cenas degradantes. E essas cenas são geralmente encontradas em filmes, séries, programas de TV, redes sociais e etc. Mas o que o texto está dizendo é, você não pode se embriagar. E ainda nós podemos nos embriagar ou embriagar o nosso corpo através de intemperança com a alimentação. E até mesmo com o horário de dormir. Você percebe como é fácil embriagar o nosso corpo? E a ordem é não vos embriagueis. Embriagamos nosso corpo através do adultério ou da infidelidade nos relacionamentos, especialmente dentro do casamento. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ouvir as duas ordens. A primeira ordem é não vos embriagueis. E a segunda ordem é enchei-vos. Nós temos que permitir o Espírito Santo habitar em nós. Eu vou ler contigo agora um texto muito importante da autora Ellen White, e ela escreveu no livro Eventos Finais, na página 191, e eu quero que você leia comigo esse texto. Acompanhe comigo a leitura desse texto. O texto vai falar o seguinte. Fala assim o texto. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Você percebe? Só pode estar no céu aqueles que estão preparados aqui para poder ir para lá. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos atender às duas ordens, os dois mandamentos que nós estamos estudando nessa noite. Em outras palavras, é impossível sermos cheios do Espírito Santo sem antes não nos embriagarmos em tudo aquilo que é
maléfico ao corpo. Precisamos abandonar, deixar tudo aquilo que prejudica o nosso corpo, tudo aquilo que embriaga o nosso corpo, precisamos abandonar. Concluindo o nosso estudo dessa noite sobre o Espírito Santo e falando sobre o templo do Espírito, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Não é nosso, pois foi Deus, segundo nós vimos, que nos criou. Não é nosso, porque foi Jesus, através da sua morte, do seu sangue, naquela rude cruz, que nos resgatou, que pagou o preço. Ele nos comprou de volta. Nosso corpo, ele não é nosso, pois ele é a habitação, santuário do Espírito Santo de Deus. Portanto, não podemos ou não temos direitos sobre nós mesmos. Parece meio irônico, né? Eu sou eu, mas eu não me pertenço. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus, eu sou de Deus. E nas mãos de cada uma das pessoas da divindade, e quando eu falo pessoas da divindade, eu me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Existe uma procuração que dá plenos poderes sobre nós. Na mão da divindade, há uma procuração que dá pleno poder de Deus sobre nós. Portanto, a pergunta é: deseja você glorificar a Deus no vosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Se você deseja, irei te convidar a assistir comigo agora um testemunho muito especial do irmão Danielzinho. Irmão Danielzinho, ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Goiânia. E depois de vermos esse testemunho, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e vou orar com você, tudo bem? Veja o lindo testemunho do irmão Danielzinho. Provai e vede. História de hoje. O prêmio de uma vida. Este é Daniel Martins Oliveira, adventista do sétimo dia. E esta é a sua história. Ao olhar para trás, vemos um jovem sonhador que desejava vencer na vida, sendo um cristão verdadeiro e que se preparava para o breve retorno de Jesus. Sua habilidade em datilografia o fez notável em concursos e empresas. Foi escrivão de polícia, professor de escolas de digitação e digitador de importantes colégios de Goiânia. Sua dedicação à causa do Senhor também caminhava na mesma velocidade de seus dedos. Sempre disposto a contribuir com a igreja, se tornou ao longo dos anos um exemplo de vida para muita gente. Atuou como professor nas classes dos juvenis, jovens e adultos e se entregou de corpo e alma para ajudar as pessoas. Foi um eterno incentivador das grandes ideias, patrocinando projetos e muitas vezes sacrificou sua própria família para ajudar a igreja. Sua paixão pelos desbravadores o tornou conhecido em muitas regiões. Centenas de jovens cruzaram seu caminho e tiveram a vida impactada por sua dedicação e bondade. Investiu seu tempo, talento e seus bens na infraestrutura de clubes e acampamentos, patrocinando jovens e apoiando financeiramente a igreja como fiel dizimista e ofertante. Há muitos anos, ele fez opção pelo vegetarianismo e se tornou um soldado em defesa dos 8 remédios naturais para a saúde do ser humano.
Ar puro, abundância de água, luz solar, alimentação balanceada e natural, atividade física, descanso do corpo, temperança e confiança em Deus. Seu estilo de vida fez com que sua mente estivesse sempre aberta para ouvir a voz de Deus no âmbito espiritual, social e profissional. Um dia, estando trabalhando na contabilidade de uma empresa, soube de uma novidade que estava entrando no mercado, chamada computador. Seu interesse foi tão grande que seu sogro chegou a vender um lote para comprar aquela nova máquina. Imediatamente se matriculou num curso de programação de linguagem COBOL e começou a desenvolver pequenos programas que agilizavam o seu trabalho de contabilidade. As empresas do ramo se interessaram por seus programas e o negócio começou a crescer de tal forma que, em pouco tempo, ele criou sua própria empresa de assessoria na área de informática. Hoje, depois de 28 anos, ele atende a 140 prefeituras do estado de Goiás e Tocantins e emprega mais de 40 funcionários. Tenho 12 anos que trabalho na Megasoft. Aqui eu tenho me desenvolvido e construído meu futuro. Agradeço muito a Deus por fazer parte da história desta empresa. Conheci o Daniel quando tinha 16 anos. Ele era meu líder no Clube dos Gravadores e comecei a perceber como ele dirigia o clube, como ele coordenava a cada um de nós, o seu amor e dedicação àquele trabalho. Um dia, em um acampamento, ele ofereceu um curso de programação para nós e eu aceitei e com isso nossa amizade aumentou. Após algum tempo, ele me chamou para trabalharmos juntos e quanto mais o conhecia, mais o admirava. O Daniel é um exemplo de estudo da Bíblia, de fidelidade aos princípios morais e cristãos, de generosidade, e isso faz dele uma pessoa especial. Hoje, nós somos sócios na empresa. Tenho aprendido muito com ele e eu agradeço muito por tudo que ele fez por mim. A Megasoft é uma das grandes empresas de tecnologia da capital goiana e um exemplo de gestão eficaz. Hoje, o Danielzinho se sente realizado com a escolha que fez há muito tempo de ter um corpo saudável. Enquanto muitas pessoas, até mais jovens, lamentam as dores no corpo, cansaço e indisposição, ele, aos 66 anos, desfruta de grande vitalidade, participando das mais importantes provas de corrida do mundo. Recentemente, completou os 42 quilômetros da Maratona Internacional de Berlim. Sua condição física é resultado de determinação e perseverança e reflete diretamente sua vida espiritual. Ele está se preparando para conquistar o tão sonhado ouro da vitória em Cristo Jesus. E como Paulo poderá dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Daniel Martins Oliveira, o Danielzinho, um fiel mordomo de Deus. Provai e vede. Lindo testemunho, não é verdade? Que Deus seja louvado e que Ele possa fazer muitas coisas também na tua vida e que nós possamos nunca nos esquecer, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e você pertence a Deus 3 vezes, pela criação, pela redenção e pela habitação do Espírito na tua vida, que vai nos preparar para a eternidade. Feche seus olhos e falemos com Deus. Santo Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor a cada noite tem nos orientado através da Tua Palavra e o poder do Espírito Santo. Eu te peço para que o Senhor, mediante esse Espírito maravilhoso e poderoso,
possa tomar conta da vida desse amigo e desta amiga, para que eles possam a cada dia sentir o desejo de se colocar em Tua presença e que eles possam permitir que o Senhor entre na vida deles, não amanhã, nem o mês que vem, mas hoje, agora, para que eles possam ser cheios do Espírito e serem conduzidos pelo Senhor para o lar eterno. Nos dê a Tua paz, o Teu amor e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e vamos continuar aqui durante todos os dias da semana, até sábado, falando sobre o Espírito Santo e vamos consagrar nossa vida ao nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente, não só hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça.